Depois da derrota do Cruzeiro para a equipe do Vasco, claro, né? Vários e vários posicionamentos vieram à tona diretamente dos torcedores do próprio Cruzeiro, né? Como se não se fosse proibido, como se fosse proibido perder uma partida fora dos seus domínios para uma equipe que não é forte, mas que está em ascensão no campeonato, muito em função do trabalho equilibrado que, goste ou não goste, o técnico Fernando Diniz vem fazendo no Vasco. Mudou um pouco a sua forma de trabalho, mas ainda assim a gente consegue notar aquela maneira de toques de bola rápidos e corajosos. Vi alguns comentaristas, inclusive, falando que o técnico Fernando Diniz abriu mão do seu modelo de jogo, saída de bola e tal. Na verdade, eu acho que eu assisti um outro jogo. O Cruzeiro é que não soube aproveitar as falhas absurdas da equipe vascaína na sua saída de bola. E aí, o primeiro gol do Vasco, inclusive, o Vasco troca algo em torno de 12 passes ali, né? Até a falha do Kaique e o gol acontecer. Não foi uma jogada inventada. O cara sobrou a bola no chutão lá do lado direito, do lado esquerdo, né? De ataque, direito de defesa do Cruzeiro. O jogador do Vasco dominou ela e chutou ela para o outro lado. Não, foi tudo arquitetado. Você vê que é treino. O Vasco veio de lá de trás, tocando essa bola. O Cruzeiro não conseguiu obstruir. A virada de jogo aconteceu. O Kaique falhou. Aí sim, o Kaique falhou. E a bola foi cruzada para dentro da área, gol dos caras. O Cruzeiro perdeu. O Cruzeiro perdeu e aí o torcedor cruzeirense, né, fica com muita revolta e xingando pra caramba e tal. E em um outro momento, os torcedores cruzeirenses fizeram uma reclamação pública e que ela é um fato. O Cruzeiro foi amplamente prejudicado no Campeonato Brasileiro até aqui. O Cruzeiro foi muito, mas muito prejudicado. Embora ele também tenha dado seus vacilos. O Cruzeiro perdeu alguns jogos que não poderia perder. E alguns desses jogos que ele perdeu, ele poderia também, mesmo não jogando tão bem, ter vencido esse jogo. Ele errou, o Cruzeiro vacilou, perdeu esse jogo, mas, em contrapartida, você vai ver também o dedo da arbitragem nas partidas que eu vou trazer aqui para você. A equipe da Cláudio Silva TV, eficiente que é, foi lá e fez o levantamento de todos os jogos que o Cruzeiro fez e que perdeu pontos que não deveria, não poderia ter perdido. Alguns não deveria e alguns não poderia, correto? Internacional e Cruzeiro. 3-0 para o Internacional, lá no Rio Grande do Sul. O Jonathan Jesus foi expulso injustamente no início da partida. Você vai se lembrar muito bem. O Cruzeiro poderia ter perdido aquele jogo? Poderia. Mas o Cruzeiro, muito provavelmente, porque estava na sua ascensão, ele não perderia o jogo para a equipe do Internacional, pelo menos da forma que perdeu. Foram 3-0 e o Cruzeiro ali imóvel, né? Sem saber o que fazer, porque com um jogador a menos desde o início quebra toda a estratégia de jogo do treinador. Vitória 0, Cruzeiro 0. Esse jogo deveria ter sido adiado por causa da chuva e ainda teve a expulsão do Eduardo, embora a expulsão do Eduardo ela foi merecida, tá? Ah, mas foi sem querer, Cláudio. Foi merecida. O negócio, o X da questão aqui é o Cruzeiro não poderia ter entrado em campo naquela partida. Aquele jogo não poderia ter acontecido, deveria ter sido adiado, ou coisa desse tipo. Porque nem nos piores pesadelos do torcedor cruzeirense, o Cruzeiro perderia ou empataria com a equipe do Vitória, brigando lá embaixo de forma desesperada. O Cruzeiro jamais, aí entra o Cláudio torcedor, jamais perderia aquele jogo para o Vitória, mesmo estando sob os seus domínios. O campo não tinha nenhuma condição de ofertar o básico do básico para que o jogo pudesse acontecer. Ali foi um absurdo. Mais uma vez, Cruzeiro prejudicado pela arbitragem, porque é o árbitro que determina se há condição de jogo ou não. Cruzeiro 1, Mirassol 1. Toque de mão claríssimo dentro da área. E ainda, né, o árbitro ele fez de conta que não viu. Né? Um pênalti não marcado em favor do Cruzeiro. 1-1, Cruzeiro e Mirassol, sob os domínios do Mirassol e Cruzeiro. O Cruzeiro havia já vencido a primeira partida, né? Inclusive, essa foi a primeira partida do retorno, porque o Cruzeiro abriu o campeonato jogando contra a equipe do Mirassol e vencendo no Mineirão. Este pênalti não marcado custou 3 pontos para o Cruzeiro, sim, porque o jogo terminou em 1-1. Cruzeiro e Santos.
o árbitro marcou uma falta inexistente que combina na anulação do gol do Cruzeiro quando o jogo ainda estava empatado pelo placar de 1-1. Se o Cruzeiro faz o gol naquele momento, gol do Caio Jorge, inclusive, o Cruzeiro fez. Se o gol fosse validado, o Cruzeiro teria, sim, conquistado os 3 pontos contra a equipe do Santos, mesmo porque, na pior das hipóteses, o Santos empataria aquele jogo, como venceu, fez o gol da vitória no finalzinho do jogo. Então, mais 2 pontos, quer dizer, mais 3 pontos que foram tirados. Na pior das hipóteses, 2 pontos arrancados do Cruzeiro. Na pior das hipóteses, porque o Cruzeiro naquele jogo não fazia um jogo tão ruim, o Santos cresceu, o Cruzeiro não conseguiu matar o jogo, muito em função da arbitragem de ter... Assim que o Santos fez o gol, o Cruzeiro pegou a bola, saiu a bola, foi lá, marcou esse gol numa roubada de bola do Matheus Pereira, e o árbitro na cara de pau, depois de olhar no VAR, deu falta em cima do Zé Rafael. Aqui foi um absurdo. Cruzeiro 1, Ceará 2. Gol mal anulado pelo árbitro, alegando toque de mão do Wanderson, e o jogo estava 1-0 para o Cruzeiro naquele momento. Se o Cruzeiro consegue fazer, se o árbitro não anula o gol do Cruzeiro, seria 2-0 para o Cruzeiro, e eu duvido muito que a equipe do Ceará teria forças para buscar o resultado e empatar o jogo pelo placar de 2-2, já que o jogo ficou 2-1 para a equipe do Ceará. Essas coisas aí, elas comprometeram de fato a posição, a colocação do Cruzeiro na tabela de classificação. O Cruzeiro que hoje é o vice-líder com 4 pontos menos que a equipe do Flamengo. O Palmeiras perdeu o seu último jogo, o Flamengo venceu o seu último jogo e o Cruzeiro continua ali com seus 50 pontos. A gente poderia estar aí com pelo menos 56 pontos na tabela de classificação. Houveram momentos em que o Cruzeiro vacilou, em que o Cruzeiro não soube aproveitar, em que o Cruzeiro não matou o jogo, mas na maioria das vezes houve sim interferência direta da arbitragem no que diz respeito ao resultado final da partida. É importante falar sobre isso, porque fica parecendo que está chorando, mas quando você traz os fatos e os dados, não existe contra-argumentação.